E aí pessoal, tudo certo? Nesse vídeo iremos recapitular um filme interessante de crime e suspense que narra a história de um homem obcecado por uma mulher que depois de ser rejeitado por ela e ler seu diário faz loucuras sem limites. O filme da vez se chama Enjaulada, de 2017. O filme começa com um protagonista chamado Seth, um homem solitário que trabalha em um abrigo de animais, onde todos os dias sua rotina se repete. Ele se levanta, arruma-se e pega o ônibus para o trabalho como qualquer outra pessoa. Porém, ele simplesmente passa sua vida sem objetivos ou ambições, apenas existindo. Na próxima cena, vemos Seth no ônibus voltando do trabalho para casa, quando ele se dá conta e vê uma ex-colega de escola chamada Holly, e se aproxima dela. Então, sem jeito, ele tenta iniciar uma conversa. Ele percebe ela vestida de garçonete e que escrevia com bastante atenção em seu diário. Ele então tenta lembrar que já estudaram na mesma escola, sendo ela uma garota muito popular e ele o oposto disso. Mas ela não o reconhece, porém tenta ser o mais educada possível sobre isso. Segue-se então um silêncio constrangedor entre os dois, porém logo interrompido quando Holly chega ao seu destino e desce do ônibus, deixando ele no vácuo ao tentar chamá-la para um café. Aquela noite, Seth stalkeia as redes sociais de Holly e descobre que ela é solteira e isso o enche de esperança. No dia seguinte, ele pergunta ao segurança chatão do abrigo, chamado Nate, sobre como poder fazer uma mulher o notar. Ele fica chateado com essa pergunta e afirma que eles não são próximos o suficiente para esse tipo de conversa. Porém, mesmo assim, ele dá alguns conselhos básicos e o manda voltar ao trabalho. Mais tarde aquela noite, Seth espreita Holly nas redes sociais novamente, motivado pelo conselho de Nate e decidido a tomar uma iniciativa sobre sua vida. Ele então começa a estudar tudo o que ela gosta e o que não gosta. Ele descobre o suficiente para iniciar sua tentativa de conquista, começando pelo seu local de trabalho. Nervoso, Seth pratica seu discurso na frente do espelho e usa as informações que ele descobriu nos perfis dela para criar o roteiro perfeito. Seth, por sua vez, vai ao restaurante onde ela trabalha vestindo seu melhor terno. Ela o vê, porém não o reconhece e somente pergunta qual o seu pedido. Um pouco surpreso, ele é forçado a mudar seu roteiro original e tenta desajeitadamente elogiar o cabelo dela. Holly, porém, está claramente desinteressada em Seth e o apressa para que peça logo sua comida. Depois de algum tempo, ele reúne coragem de convidá-la para ir ao concerto com ele, mas ela rejeita a ideia imediatamente, alegando que tem um namorado. Sabendo que é mentira, devido às suas pesquisas feitas na internet, ele se precipita e diz que ela não tem, o que a deixa assustada, deixando a conta na mesa e logo indo embora para atender outros clientes. Mais tarde, naquela mesma noite, ela é seguida até sua casa por Seth, descobrindo assim onde ela vive. Holly entra e encontra sua colega de quarto, Claire, e conta a ela sobre a preocupante conversa que teve com Seth no decorrer do dia, falando brevemente como foi que ocorreu tudo. Porém, Claire simplesmente ignora toda a situação como se Holly estivesse apenas sendo paranoica por coisas sem importância. No dia seguinte, Holly vai para o trabalho e encontra um buquê gigante de flores com rosas vermelhas e brancas esperando por ela, com um cartão dizendo "Seja minha". Pensando que as flores foram enviadas por um ex-noivo dela chamado Eric, ela o visita em seu trabalho para pedir que ele pare de insistir, descobrindo assim que na verdade não tinha sido ele quem enviou as flores. Envergonhada pela confusão, diz que vai embora. Eric, porém, pede para que ela pelo menos ficasse para tomar uma cerveja com ele, e então ela aceita. Seth, que a tinha seguido até o bar e escutado sua conversa, quando Holly sai para fumar, ele a segue e conta para ela que foi ele quem enviou as flores. Holly começa a entrar em pânico com o pensamento de que ele estaria a perseguindo. Seth tenta se explicar e fala que quer apenas conversar, mas quando ele tenta se aproximar dela, Holly surta e joga a bolsa nele, voltando para dentro do bar, e Eric, vendo toda aquela situação, pergunta o que estava acontecendo. Ela então, mentindo, diz que ele havia tentado agarrá-la. Sem hesitação, Eric vai para cima de Seth e lhe dá um soco, derrubando-o no chão. Seth começa a rir da situação e isso induz Eric a chutá-lo algumas vezes. Sem mais conversas, ele é logo jogado para fora do bar e Eric o avisa para que fique longe de Holly. Caído do lado de fora, ele percebe o diário de Holly no chão, lembrando ser o mesmo que ele viu ela escrevendo dentro do ônibus no seu primeiro encontro. Então ele o pega e leva para casa. Seth passa a noite inteira lendo o diário para descobrir mais coisas sobre ela. Já no apartamento, Holly percebe que perdeu seu diário e com a ajuda de Claire, ela tenta reconstituir seus passos para o encontrar o mais rápido possível. Quando Seth vai para o trabalho na manhã seguinte, ele começa a explorar os túneis na parte de trás do abrigo. Lá ele encontra uma parte escura e abandonada, então tropeça na porta de uma sala vazia, completamente distante do resto da instalação.
Nesse momento, um obscuro e distorcido plano começa a surgir em sua mente e assim ele imediatamente começa a construção de uma jaula. Ele passa os próximos dias construindo a tal jaula do zero e nesse meio tempo também pega drogas paralisantes do abrigo, injetando nele mesmo para saber a dosagem certa de nocautear uma pessoa sem causar danos. E quando tudo isso é resolvido, ele passa para a etapa final de seu plano doentio, que é sequestrar Holly. Na cena seguinte, vemos ela andando sozinha para casa no meio da noite. Percebendo que ela está sendo seguida, ela assustadamente borrifa um spray de pimenta em um morador de rua. Enquanto isso, Seth observa tudo nas sombras. E estranhamente, um grito pode ser ouvido à distância quando Holly corre apressadamente para casa. Mais à frente, saberemos a razão e a origem desse grito. Chegando em casa, Holly entra com pressa no banheiro, lava as mãos e toma alguns remédios. Seth nesse momento invade sua casa. Ela escuta um barulho e vai até a sala, fechando assim a janela que estava aberta. Em seguida, vai para o seu quarto. Quando ela finalmente deita na cama para dormir, Seth surge das sombras e injeta nela o relaxante muscular que a adormece instantaneamente. Ele põe Holly em uma caixa e a carrega para a jaula que ele preparou para ela. Quando ele chega no abrigo, quase tem seu plano descoberto por Nate na entrada, mas é salvo pelo som do ar-condicionado quebrado, mascarando assim o som de Holly gemendo por ajuda dentro da caixa. Já na jaula, Holly finalmente acorda e nota que está presa seminua no frio dentro de uma gaiola de aço. Desesperada, ela tenta escapar, mas só o que consegue é quebrar uma unha no processo. Na manhã seguinte, Seth age como qualquer outro dia normal de trabalho. Ele então vai verificar Holly com comida e um balde de aço para ela fazer suas necessidades. Porém, ela grita repetidamente, mandando ele ir para o inferno. Seth então decide deixá-la sem comida e vai embora deixando sozinha novamente. No dia seguinte, quando ele finalmente decide verificar se ela estava viva, ele encontra-a fraca e desnutrida, então dá um pouco de comida e água para ajudá-la a recuperar as energias. Mas ela o agarra pela perna, implorando para ser solta. Seth a observa e diz com um tom de ameaça que é importante definir seu relacionamento e estabelecer limites. Ouvindo isso, ela solta sua perna e obedientemente começa a comer sua comida. Naquela noite, Holly alucina, vendo Claire provocando-a com palavras irônicas. Enquanto isso, Seth está em casa tranquilo e calmo, sem se incomodar em nada com toda aquela situação, como se ele não tivesse sequestrado uma garota e trancado-a numa jaula. Enquanto isso, Holly urina no balde que Seth deixou para ela. Quando um rato aparece e a assusta, então ela pisa no animal violentamente até que ele morra. No dia seguinte, Holly pergunta qual o plano dele com ela. Ele então responde dizendo que não planeja forçá-la em nada e espera que não tenha que matá-la em vez disso, pois sua intenção com aquilo tudo era salvá-la. Depois disso, ao sair do esconderijo, Seth é quase descoberto por Nate de novo. Mas antes ele havia travado as portas que levam a Holly e então Nate não consegue entrar para verificar, já suspeitando de alguma coisa. No dia seguinte, Seth revela para Holly que foi ele quem roubou seu diário e afirma que não consegue parar de lê-lo. Acrescenta dizendo que sentiu pena dela em uma parte específica na leitura. Inicia-se então uma conversa entre os dois sobre amor. Enquanto Holly afirma que o amor não existe e é apenas destinado a poetas, Seth acredita que isso tudo requer trabalho e tempo, sendo esta uma das muitas coisas que ele deseja consertar em Holly. Pois antes de ler seu diário, ele olhou para ela como uma pessoa que tinha tudo, mas agora a vê como alguém miserável e digna de pena. A conversa muda eventualmente para Claire, quando Seth pergunta por ela, indagando como que ela estava hoje em dia. Ele começa então a esclarecer tudo o que está escrito no diário sobre Claire, explicando que ela não passava de alucinações criadas por sua mente, que porém um dia já foi uma pessoa real, a melhor amiga dela. Mas ela estava traindo com Eric, que até então naquela época era noivo de Holly. Então, num momento de raiva, Holly causa um acidente de carro, dirigindo imprudentemente, que quase mata as duas. Mas Holly, percebendo que Claire tinha sobrevivido, termina o trabalho esfaqueando-a com um pedaço de vidro. Matar Claire despertou algo em Holly, onde desde então ela mata pessoas regularmente. Seth também revela que na mesma noite em que ela jogou spray de pimenta no sem-teto, ela também o matou queimado vivo. Sabemos agora então que o grito estranho ouvido ao longe nesse momento era do morador de rua sendo morto por Holly. Claramente que Seth então não era o perseguidor dela. Ele estava apenas seguindo-a para se certificar que as confissões de seu diário eram verdadeiras. Ele tinha que ter certeza que Holly era realmente uma serial killer. Esse era o plano de Seth o tempo todo. Quando ele disse que queria salvar Holly, não era para mudar sua visão de coisas como o amor, mas sim de si mesma, da personalidade assassina que ela adquiriu. Depois que ele sai, Holly começa outra conversa com Claire imaginária, dizendo a ela que vai continuar a jogar o mesmo jogo que Seth está tentando jogar. Os dias passam e os dois continuam conversando. Holly diz a Seth que quando ela matou Claire, coisas se encaixaram e o mundo ficou mais nítido, onde ela agora continua a matar os outros por puro hobby.
Não desanimando pela insanidade dela, Seth insiste que ele vai salvar a antiga Holly de tudo isso. No trabalho, ele é repreendido por sua chefe, que lhe dá um aviso disciplinar e o ameaça com a possibilidade de ser demitido se ele continuar a desleixar no serviço. Então Seth agora tenta visitar Holly apenas em seu tempo livre para manter as aparências. No outro dia, ele chega apenas com 2 barras de chocolate na tentativa de ter Holly sob controle. Ele tenta castigá-la, fazendo ela passar fome. Quando ele está quase saindo da sala, Holly fala sobre um suposto sonho que ela teve deles juntos. Seth parece ficar comovido com isso e logo se oferece para comprar lanche na máquina de venda. Enquanto ele sai para comprar, Nate mais uma vez percebe ele saindo dos túneis. Porém agora ele consegue entrar e encontra a jaula com Holly dentro. Ele tenta libertá-la, porém não consegue, e Seth nesse momento chega de volta. Ele entra devagar sem ser percebido por Nate, mas Holly o vê e tem alguma ideia. Ela então opta por não ajudar Nate a libertá-la e acena para Seth o incentivando a atacá-lo. Então eles dois começam uma luta e com a ajuda de Holly, Seth domina Nate, o matando em seguida com um bloco de concreto. Seguindo as instruções de Holly, Seth descarta o corpo de Nate e esconde seu desaparecimento de todos. Holly, por sua vez, começa a treinar Seth a sentir prazer em matar e diz a ele que agora ela está convencida de que eles dois estavam predestinados a ficarem juntos. Ela tenta ansiosamente pressioná-lo a ser um assassino como ela, mas ele com firmeza diz que a razão pela qual a sequestrou foi porque não queria que ninguém mais se machucasse e não para formar uma dupla de assassinos. Seth quer trazê-la de uma vida de matar pessoas, enquanto Holly acredita que ela está destinada a trazê-lo para seu mundo doentio de poder e controle. Em uma última tentativa de trazer Seth para o lado dela, Holly tenta seduzi-lo com promessas de favores sexuais. Mas ele a rejeita e isso a perturba, então ela deita no chão ficando totalmente em silêncio. No andar de cima, um detetive procura por Nate e interroga Seth. Ele nota então algumas contradições na história dele, como registros telefônicos. O detetive começa a passar mais e mais tempo no abrigo olhando os vídeos de segurança. Enquanto isso, Holly continua a serrar o cadeado e dá a Seth apenas silêncio. Cansado de tudo e do tratamento de Holly, Seth chega ao limite descontando sua frustração em casa, quebrando um prato, cortando assim sua mão. Quando finalmente Holly quebra o silêncio, ela pede a ele que prove seu amor por ela, cortando um dos dedos. Seth logo diz a ela que não, que isso é loucura, mas Holly começa a contar a ele uma história de como ela começou a perceber que ela era diferente dos outros e que se soubesse quem ela era de verdade, seria abandonada por todos e por isso ela precisava de alguém que estivesse lá para ela, mesmo sabendo de tudo que ela havia feito e de seus pensamentos doentios. Ela afirma então ter pensado que Seth seria essa pessoa, mas ao invés de dar apoio, ele simplesmente aprende como um animal em uma jaula. A cena muda para Seth, que em um momento frágil luta contra a ideia de cortar seu próprio dedo. Porém, eventualmente no final, ele então decide fazer isso por ela e quando ele termina de cortar seu dedo, deixa sem querer cair a faca no chão. Holly aproveita esse momento que ele está com dor e pega a faca, ameaçando se furar com ela se ele não abrisse a jaula. Seth então, sem nenhuma escolha, abre e a deixa sair. Holly admite que ela o ama, dando-lhe assim um beijo em seguida. Porém, logo depois fura sua garganta, deixando ele agonizando no chão. Algum tempo depois ela aparece novamente e está de volta com seu ex, mas nada mudou e ele continua traindo ela. Nesse momento ela cogita matá-lo, mas não o faz, e em vez disso ela sai e vai para o armazém abandonado. O filme termina com Holly entrando num galpão e lá vemos que ela mantém alguém preso, que logo descobrimos se tratar de Seth. Porém um Seth totalmente desfigurado, sem o dedo, sem poder falar e cego. Agora estando preso na mesma jaula que ele fez para ela, sendo como um animal de estimação que ela ama e que a impede de continuar cometendo atrocidades com as pessoas ao pensar nele. Obrigado por assistir e se gostaram, por favor, deixem aquela força com seu like e sua inscrição aqui no canal para mais vídeos como este. Fiquem todos com Deus e até a próxima. Fui!